Sei que nós geralmente não somos de decorar versículos bíblicos e capítulos, e nem há necessidade para isso, mas se você tiver que decorar algum capítulo da Bíblia, decore esse. Mateus 22, versículos 34 a 40. Aqui, neste evangelho, nós temos um dos maiores ensinamentos que está na palavra de Deus, proferida por Jesus Cristo. O maior ensinamento está aqui. O próprio Cristo diz: toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos, ou seja, toda a sabedoria, toda a palavra de Deus, tudo que há de ensinamento desse mundo depende desses dois mandamentos. Então, se tiver que decorar alguma coisa para repetir ou para buscar e ler em vez em quando, Mateus 22, 34 a 40. Nós buscamos neste mundo sabedoria, nós buscamos viver bem, nós buscamos encontrar em Deus motivos para sermos felizes. E onde está a sabedoria? Está no equilíbrio. Está em sabermos viver com equilíbrio, né? E dosar bem o que nós temos à disposição. O que muitas vezes nos atrapalha numa vida sábia, sadia, saudável espiritualmente, é que nós pendemos sempre para um lado, para o outro, mas a via do meio, o equilíbrio, ele é essencial. Para introduzirmos este evangelho, eu vou contar uma história da minha infância, que eu sempre conto quando eu estou diante deste evangelho. Quando eu fazia catequese, logo no começo, 5 anos de idade, eu me lembro como hoje, a minha catequista, ensinando os mandamentos, disse esse mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E eu, criança, 5 anos de idade, amar a Deus sobre todas as coisas, e ela explicou: amar a Deus sobre tudo, amar a Deus acima de tudo. E eu escutando aquilo, quando foi no final, eu perguntei: professora, eu já era perguntador, já com 5 anos de idade, professora, eu devo amar a Deus acima dos meus pais, do amor aos meus pais? Perguntei, e a catequista, nem para fazer um floreio ali, ela disse: sim, acima deles, amar a Deus acima de tudo, inclusive dos seus pais. Certo é que eu voltei para casa angustiado, cheguei em casa, olhar para meus pais, olhar para Deus, olhar para meus pais, olhar para Deus, e ficava me perguntando: mas como é amar a Deus mais do que a meus pais, ou acima do amor dos meus pais? Então isso foi ruminando sempre no meu coração, e com o passar do tempo, eu me dei conta que eu tinha aprendido naquela primeira aula de catequese, com 5 anos de idade, o maior de todos os ensinamentos. Eu aprendi que amar a Deus sobre todas as coisas não queria dizer não amar os meus pais, mas, pelo contrário, amá-los do jeito certo. Amá-los sem possuí-los, amá-los sem retê-los, amá-los e deixá-los livres, amar do jeito certo. Esse é o amor que dispensamos às pessoas. Esse é o amor que temos às coisas, sem ser possuído por aquilo que nós possuímos. E aí reside a sabedoria, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus Cristo diz aqui, ao ser perguntado pelos fariseus que queriam tentar Jesus, que queriam colocar Jesus em dificuldade, a gente vem percebendo nos últimos evangelhos, os fariseus já querem condenar Jesus, só precisa de alguma coisa, e aqui foi mais uma, mas aí Jesus deu o maior de todos os ensinamentos. Perguntaram qual era o maior mandamento, e perguntar isso a um judeu era fazer um teste de fogo, porque haviam 613 mandamentos no tempo de Jesus, 613, 365 proibições, uma para cada dia do ano, né? Vocês têm uma ideia, 248 as atitudes que eles deviam ter, então era muita coisa. Perguntar qual era o maior desses 613 mandamentos era correr o risco de relativizar os demais. Jesus estava diante de uma pergunta realmente capciosa. E aí Jesus Cristo responde isso. Ele responde usando as Escrituras, ele usa Deuteronômio 6, capítulo 6, quando ele diz:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Ou seja, com todo o ser. Amar a Deus com todo o seu ser. Amar a Deus de forma integral, integrada, com todo o seu ser. Amar a Deus. É esse amor que nós damos a Deus. E aí depois Jesus Cristo diz que esse é o maior de todos os mandamentos. E continua. É como se ele resumisse todos os outros 600 e tantos nesse segundo. O segundo é semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então vocês percebem que são 2 mandamentos, 3 movimentos. 3 movimentos de amor. Aqui esse é o ponto que eu quero chegar com vocês. São 2 mandamentos, 3 movimentos de amor. Vocês percebem? Amor a Deus, amor a si, amor ao próximo. São esses 3 movimentos. Que eu chamo de, já falei em algumas homilias, da tríade existencial divina da felicidade. Esse é eu que inventei. Né? É a trindade da nossa vida. Que alcançamos a sabedoria quando harmonizamos esses 3 movimentos de amor. Quando a gente ama a Deus, acima de tudo. Quando a gente tem amor próprio e assim condições, amando a Deus, amando a si, condições de amar o próximo. E fechando esse ciclo do amor, amando o próximo. É esse equilíbrio que a gente tem que alcançar na vida. O que acontece muitas vezes? As pessoas elas vivem, às vezes, de forma separada esses 3 movimentos, ou potencializa um, esquece o outro, ou potencializa outro e enfraquece um. Olha só. Se você só ama a Deus, esquece a si, esquece o próximo, você se torna um fanático. Aí nascem os fanáticos. E nascem os kamikazes. Já ouviu falar nos kamikazes? São pessoas que amam a Deus acima de tudo, mas não amam a si porque se suicidam. Não amam o próximo porque mata pessoas com seu suicídio. Então, só ama a Deus, é um perigo. Não pode, não pode. Se você só ama a si, sem amar a Deus e sem amar o próximo, o que é que você se torna? Um egoísta. Um egoísta, quanto mais. Alguém completamente centrado em si. E se você só ama o próximo, sem amar a Deus, sem amar a si, você se torna um voluntarista, um assistencialista, um dono de uma ONG apenas, um comunista. Percebe como as coisas, esses movimentos separados nos levam ao adoecimento? E o que nós devemos buscar é esta harmonia. Esse ciclo virtuoso do amor. Olha outra palavra que apareceu aí. Círculo virtuoso do amor. O amor a Deus, o amor a si, o amor ao próximo. E aí eu quero dizer para vocês também que eu tenho percebido, sobretudo nos atendimentos que eu faço, nas direções espirituais, isso já de algum tempo, eu percebo que muitas vezes as pessoas, elas, por incrível que pareça, esquecem de si, esquecem do amor próprio, porque amor próprio passa por cuidado com a saúde, cuidado com si, consigo mesmo, cuidado com a vida espiritual. E eu vejo muitas pessoas se doando demais e cuidando de menos de si. Isso não é bom. Outro dia eu falei para um pai que eu escutei, conversei, e eu percebi ele completamente, tudo que fazia para os filhos, tudo que fazia para a casa, tudo que fazia para os outros. E eu disse: onde você está? Onde você está nisso, na sua vida? Você está esquecendo de você. Isso não é bom. O que é que você dá para você? O que é que você faz por você? Qual é o valor que você dá a si mesmo? Para que inclusive os outros possam valorizar você.
Aí deixa de fazer um curso, deixa de fazer algo para si, deixa de cuidar da saúde, deixa. Não é bom. Às vezes acontece com as mães também. Às vezes eu falo para algumas mães: meus filhos não me respeitam mais. Estão até falando mais alto que eu. Falei: você está se valorizando? Você está realmente se valorizando para que não aconteça isso? Porque um filho não é capaz de levantar a voz para a mãe que, senhora de si, amor próprio, se valoriza. Tudo isso tem muito a ver. Então, às vezes, hoje, a gente condena muito o egoísmo, mas a falta de amor próprio a gente tem que falar também. Às vezes a gente não fala nas igrejas. Falta de amor próprio. Necessário. Para completar essa tríade existencial divina da felicidade. Você está equilibrando tudo isso na sua vida? Você consegue perceber se há um equilíbrio? Você está potencializando mais um lado, mais outro, ou esquece Deus, ou esquece o próximo? A dimensão do próximo aqui é fundamental. Na primeira leitura nos lembra isso. Havia 3 categorias de pobres reconhecidas no povo de Israel, entre o povo de Israel. Era o órfão, a viúva e o estrangeiro. Aqui no livro do Êxodo, Deus está falando: não oprimas, nem maltrates o estrangeiro, não façais mal algum à viúva, nem ao órfão. Eram os pobres, os desvalidos, e também aqueles que pediam dinheiro emprestado, porque não tinha dinheiro para manter a família. Aqui na leitura Deus pede para não ser, usa a palavra aqui, usurário, mas lá na minha terra usava usurento, usurento, os agiotas, agiotas. Então, o próximo, talvez você tenha um amor grandioso a Deus, um amor próprio, mas está faltando o amor ao próximo, esse doar-se, essa caridade, esse movimento em direção ao outro, esse movimento em direção a quem mais precisa, para você fechar essa tríade, esse ciclo virtuoso. Aí você pode se considerar uma pessoa espiritualmente madura, uma pessoa amadurecida do ponto de vista do equilíbrio, de sabedoria. Eu acho aqui neste evangelho, por isso que eu falei, decorem esta passagem bíblica, se nós não decoramos outras, mas Mateus 22, versículo 34 a 40, está aí, um ótimo texto para a gente voltar a ler, escutar, sabendo sempre que Deus acima de tudo realmente, amar a Deus sobre todas as coisas, mas sem esquecer de amar a si, amar o próximo. Dessa maneira nós alcançaremos a tão sonhada e buscada e almejada felicidade. Vale a pena a gente pensar um pouco sobre o que diz o texto. E aí eu já tive a oportunidade de agradecer a minha catequista, que então, aos meus 5 anos de idade, ela me disse o maior de todos os ensinamentos, mas graças a Deus eu tive a chance de poder agradecê-la. Hoje ela já deve estar com uns 90 e tantos anos, e vai à missa todos os dias. Quando eu volto na minha cidade, está lá a minha catequista, Dona Bebela, no mesmo lugar, participando da missa. Ela vive o que ela ensinou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.